Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E olha, esse episódio eu tenho certeza que, além do assunto ser extremamente importante, vai ser um episódio que vocês vão ver que vai passar muito rápido, porque eu tô com um convidado super especial, com conteúdo de qualidade, e não vou enrolar muito para começar não, já vou apresentar aqui nosso convidado para a gente falar sobre o manejo de cigarrinhas, né, que a gente tem comentado muito aí faz tempo, já há alguns anos, desta importante praga, e por isso eu trouxe aqui o Dr. Orcial Seolim Bortolotto, que hoje é professor adjunto B no curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele também é membro do programa de pós-graduação em agronomia, com a linha de pesquisa de manejo integrado de pragas de importância econômica. Ele também exerce o cargo de diretor administrativo da Fazenda Escola, lá na UEPG. Ele é editor associado da Ciência Rural e da RBE, que são duas revistas aí da nossa área da entomologia, né, de extrema importância. Participa da rede de agropesquisa em complexo de enfesamento do milho do Paraná, que é caracterizado como um NAP, que é um novo arranjo de pesquisa e inovação, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, que foi instituído em 2023. E hoje o Dr. Orcial desenvolve pesquisa com enfoque em manejo integrado de pragas nas culturas de soja, milho, cereais de inverno, né? Abrangendo aí controle químico, biológico, comportamento de pragas e muito mais. O Dr. Orcial, como eu disse, é doutor em agronomia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, mestre pela Universidade Federal de Santa Maria, onde ele também realizou a graduação. E eu tenho o prazer aqui de recebê-lo, né, e dizer que o Dr. Orcial é meu amigo, então fico muito feliz, Orcial, pela participação, por ter aceitado o convite, e pode dar as boas-vindas aí para a turma, por favor. Olá pessoal, tudo bom? Grande prazer, agradeço a Gabriela, né, pela extensão do convite, realmente uma amizade entomológica de anos, né, e sempre um prazer a gente poder participar, contribuir, trocar informações, né, sempre bastante enriquecedoras, justamente nessa área, né, pensando numa questão de cigarrinha, que com certeza é uma praga, que estamos evoluindo e aprendendo de forma conjunta justamente para estar reduzindo aí a problemática no campo, né? Então, com certeza vai ser uma conversa aí de grande relevância, né? Trazendo uma contribuição de experiências que a gente tem observado no campo, em especial, né, dentro dessa rede de atividades que temos desenvolvido aqui no Paraná, que com certeza, né, a gente compartilha de experiências similares em outras regiões. Perfeito. E até, pessoal, eu acho bacana comentar, porque eu mandei mensagem, né, pro Orcial. Olha, gostaria de gravar um episódio falando sobre cigarrinha, né? Até falei, eu sei que você tá super corrido aí, com Fazenda Escola e revista, isso e aquilo. Aí eu falei, olha, se você topar, né, vamos conversar. E aí o Orcial prontamente respondeu, não, vamos sim, porque é um assunto de fato muito importante e preocupante, né? O que a gente tem visto agora, principalmente nessa entre safra, a questão de Ponte Verde. Então, Marcial, eu vou começar pedindo para você comentar um pouquinho para a gente sobre a cigarrinha como um todo, né? A gente sabe aí da questão das doenças, mas a cigarrinha por si só, como inseto, qual que é a relevância dela, né, dentro aí do cenário agrícola, principalmente para a cultura do milho, sem considerar o fato dela ser um vetor? Ótimo. A questão da cigarrinha, ela é um inseto, né? É uma praga de uma grande importância hoje em nível nacional, tá? Não apenas aqui para nós, na verdade, no Brasil. Ao longo dessa semana, eu estava conversando com um colega professor nos Estados Unidos, em Missouri, que também estão tendo relatos lá de problemas, né, da Dálbulos maides na cultura. Alguns pontos são sempre importantes, que, por exemplo, agora a gente está no período de inverno, e o inverno muito brando, né? A gente tem observado no campo, em alguns ensaios nossos, populações muito elevadas do inseto. Por quê? Esse é um dos pontos-chave. O ciclo biológico da cigarrinha, ele acaba variando, né? 25, 30 dias para completar o ciclo, e isso principalmente quando se considera condições de temperaturas mais elevadas, né? Então, quanto maior a temperatura, mais rapidamente ela encerra o seu ciclo biológico. Um ponto importante que lá no campo, geralmente a gente presta atenção nos adultos,
que são os indivíduos que permanecem geralmente no cartucho do milho, ao menos nas horas mais frescas do dia. Mas ali também, com certeza, tem presença de ovos, né? Só que a cigarrinha é um inseto que deposita os seus ovos dentro do tecido foliar, né? Conhecido aí como postura endofítica. E justamente isso é uma estratégia, né? Que, por exemplo, a gente não consegue enxergar ou quantificar os seus ovos no campo. Esse é um dos Já grandes começa aí os desafios, né? problemas, né? Exatamente. Então, geralmente a gente subestima a problemática no campo, né? Mas ali se Uhum. desenvolvem também as ninfas, e geralmente a ninfa, numa questão de distribuição do inseto na planta, por exemplo, já ocorrem nas folhas basais, geralmente, né? Então, isso é muito importante no momento do monitoramento no campo, porque esse inseto ele tem diferentes estratégias, né, inclusive de sobrevivência. A cigarrinha é uma praga que a gente tem relatado ela cada vez mais em outras culturas, além da própria cultura do milho. Mas um ponto importante é que, ao menos, o que se tem de informação hoje, a partir de vários estudos, é que é um inseto que ela completa o seu ciclo, comprovadamente, apenas na cultura do milho. Aí eu escuto com muita Uhum. frequência, professor, a gente está vendo aqui relatos de cigarrinha em trigo. Hoje à tarde conversei com um colega aqui de uma empresa que eles falaram que no ano passado tiveram muito problema de cigarrinha cevada. E aí vem outros Olha só. pontos, ela pode até ter algumas preferências, né? E a cevada Uhum. parece que no inverno ela tem alguma questão que ela atrai mais insetos para si. Pode causar dano? Esse é o primeiro ponto. Uhum. Pode. Mas pode em que sentido? Pelo dano direto, pela alimentação, né? A questão de doenças, que é uma outra questão, ela se manifesta ou são transmitidas na cultura do milho. Então, esse é um primeiro ponto, né? A Certo. cigarrinha, ela se reproduz apenas em milho e transmite doenças também no milho. Mas pode sobreviver, persistir também em outras culturas, né? Quando a gente olha para essas outras culturas, o que ela causa nessas outras culturas é a mesma coisa que ela também causa no milho, exceto pela questão das doenças, né? Então, essa alimentação, essas Exatamente. injúrias, ela vai causar onde ela estiver. Isso mesmo. No ano passado, eu recebi algumas fotos de altas infestações em feijão com problema. Aí sim, o problema começa a ser mais potencializado, por exemplo, com Uhum. ocorrência de fumagina. Tá? Então, Perfeito. populações elevadas de cigarrinha, proporcionando aquela liberação, a excreção do roneidil, proporcionando ali uma condição favorável para um fungo oportunista que acaba reduzindo a capacidade de fotossíntese da planta, né? E essas cigarrinhas que são observadas em outras plantas, né, cevada, no próprio feijão, são também da mesma espécie, são dálbulos, ou existem outras espécies que acabam acontecendo, pode ter uma confusão, porque até o ano passado, inclusive, o grupo aí de vocês, né, foi um dos que identificou a questão da Leptodelphax, né, maculígera, Isso. então, assim, algo de muita relevância e que acaba preocupando a gente também, né, nessas outras culturas. Sempre é dálbulos ou existem essas outras espécies que podem acontecer? Não, muito pertinente, porque na verdade no campo a diversidade de espécies de cigarrinha ela é enorme, tá? Tem adálbulos? Tem, mas não podemos generalizar. No ano passado mesmo, estava observando em algumas áreas aqui de campo em cereais de inverno, principalmente trigo, que tinham outras espécies de cigarrinhas da mesma família, então cicadelídeos, mas que quando a gente olha de uma forma um pouco mais minuciosa, tu verifica que não tem as características da Dálbulos, né? Isso passa Perfeito. pela questão da coloração, embora a cor seja um parâmetro sempre variável, mas a principal característica são aquelas duas pontuações escuras da cabeça, né? Que a gente verifica que essa outra diversidade de espécies que ocorre no campo não tem. Mas em Uhum. cereais de inverno podem ocorrer outras espécies. Em gramíneas, de forma geral, ano passado a gente verificou muito aqui em pastagens uma diversidade de cigarrinhas, não era adálbulos, e também na própria cultura do feijão, que tem aí a empoasca, né, que também é um Sim. cicadelídeo ocorrente de importância na cultura, mas que não proporciona o mesmo, digamos, comportamento, né, ou capacidade de trazer prejuízos à cultura do milho. Então, essa é uma questão Perfeito. sempre muito pertinente, né, que hoje também a gente observa de uma forma um tanto quanto generalizada ou vulgarizada a questão de cigarrinha. Porque cigarrinha é um nome comum que se dá a um grupo de insetos que, na verdade, é representado aí por centenas e Muitas milhares de espécies, né? espécies, né? Mas a Dalbus ela é um grupo específico. Exato.
E aí, Orcial, olhando para esse contexto todo, para esse cenário, para essa diversidade que a gente tem de espécies, a gente sabe que cigarrinha, embora pareça algo muito recente, ela já está aí no campo, acontecendo faz muito tempo, né? Salvo engano, os últimos surtos, principalmente na cultura do milho, estão sendo observados desde ali do ano 2014, 2015, mais ou menos, e isso vem se repetindo e causando muita preocupação. Então, agora você colocou para a gente que ela tem essa alimentação, né, essa injúria direta através da alimentação, tem a questão da fumagina, mas o que preocupa mais realmente são as doenças que ela pode transmitir, é isso mesmo? É isso mesmo, Gabriela. E esse ponto é muito bem colocado, né? Muitas vezes o pessoal trata a cigarrinha como uma praga nova. Ela não é uma praga nova para nós no Brasil, ela existe há muitos anos. Nas regiões produtoras de milho, como é o caso aqui do Paraná, ela existe e recorre também há muitos anos, mas tem um fator preponderante que mudou nisso. Ela era sim uma praga secundária, ela aparecia, dava alguns surtos, mas por alguma razão ela desaparecia. Então, a cada 5, 8 anos, em alguma região dava um surto de cigarrinha. Qual que é a grande diferença do que ocorria para o que ocorre hoje, agora? O problema do enfesamento. O enfesamento, sim, ele não tinha essa distribuição macro no território brasileiro e Sim. ele acabou, né? Hoje, praticamente todas as regiões produtoras de milho têm ocorrência do enfesamento em maior ou menor intensidade. E junto com isso, tem algumas práticas culturais que mudaram ao longo do tempo e proporcionaram, tudo indica, né? É o que a gente conversa ali no meio da pesquisa com outros colegas, em especial as tecnologias de milho que vieram para resolver o problema do manejo de plantas daninhas, com resistência a alguns herbicidas, por outro lado, representaram também justamente uma maior proporção hoje de milho tiguera no campo, principalmente na entre-safra, né? Então está muito preocupante. A gente observa hoje em praticamente todos os territórios aí do Brasil, né? Eu verifico aqui na região, em grupos que a gente participa com colegas do centro-oeste, do sudoeste, também com problema da presença de milho tiguera no campo, e aí sim esse problema é potencializado, porque a cigarrinha se vale dessa planta que é a sua planta hospedeira real, onde ela se reproduz, onde ela inocula o patógeno, e aí os dois coexistem, né? Então, com a presença tanto Sim. da praga, tanto quanto do problema do enfesamento distribuído no território. É um cenário realmente preocupante, talvez até caótico, né? Eu sempre gosto de falar bastante quando a gente está em apresentações, em aulas, enfim, da questão da importância do manejo de plantas daninhas, né? Coincidindo com o manejo de pragas. Não dá para fazer o manejo de insetos pragas sem fazer um bom manejo de plantas daninhas. E quando a gente fala de plantas daninhas, não só aquelas, né, de não interesse econômico, mas as próprias plantas tiguera, como você comentou agora. Nesse contexto, Orcial, como é que está a situação? A gente tem visto essas falhas de controle do milho, né? Esse milho ficando nas beiras de estrada, na própria lavoura ali, sem um manejo adequado. Como é que está a situação agora, né? Eu acompanho você nas redes sociais, tenho visto você colocando, postando bastante coisa, encontrando aí 5, 10 cigarrinhas por planta, numa época que, principalmente aí na região, né, a gente tem temperaturas mais amenas. O que você tem visto? Qual que é o grau de preocupação que a gente precisa empregar para essas plantas tiguera que estão aí no campo? Preocupação hoje ela é muito grande, viu, Gabriela? Muito grande. Por quê? Porque a gente observa, se for pegar aqui um recorte do estado do Paraná, em maio do ano passado, a ADAPAR, por exemplo, lançou uma portaria, uma lei da obrigatoriedade do manejo do milho tiguera, né? Ou seja, do milho associado a outras culturas, ou mesmo do milho em áreas abandonadas, né? Então, uma área lá que tinha algum cultivo, por alguma razão econômica, abandonou e ficou a área como um cenário de proliferação. Uma medida de extrema importância, né, que a gente observa, mas que na prática a gente vê que ainda tem uma série de limitações, né, porque a conscientização do produtor não é só uma questão de, por vezes, de conscientização, mas também a gente entende que a dinâmica do milho tiguera, ela por vezes ela acaba sendo, digamos, muito complexa, no sentido que tem vários fluxos de época de emergência, porque esse milho tiguera, né, de semente que permanece sobre o solo, muitas vezes em diferentes tipos de solo, em diferentes profundidades, e isso vai representar também diferentes épocas da emergência, né?
dessas Chuva, às plantas. vezes, em algum lugar, e no outro não, né? Tudo isso interfere. Isso mesmo. Então, assim, a preocupação é muito grande. No ano passado, a gente teve aqui um certo pico, né? A gente está muito curioso para ver como vai ser para frente. A gente teve um pico aqui em agosto, no frio. Fez pouco frio, mas naquele mês teve alguns dias de frio com altas populações que depois elas diluíram, desapareceram. Enfim, a gente não viu mais elas no campo naquela proporção. Para este Uhum. ano, a gente está com previsão agora, Gabriela. Nesse fim de semana, tem previsão aqui de uma geada, talvez em 2 dias de geada, sábado e domingo, e nós estamos monitorando no campo como o que isso vai representar em termos populacionais. Mas da experiência que a gente já vivenciou no campo, a população, na verdade, no frio, o inseto se alimenta menos, não se reproduz, ele prolonga o seu ciclo biológico, mas ele se mantém ali. Tendo a presença do milho, ele consegue Ele se tá ali. manter. A gente já vistoriou algumas áreas, isso foi no ano retrasado, aqui mesmo próximo da universidade, que eu fui para campo 2 dias após uma geada, o milho com as folhas queimadas, mas na região do cartucho, os insetos ali abrigados, né? Então, Olha, assim, é quase inacreditável uma situação dessa, né? Você pega a planta isso praticamente mesmo. morta, baixíssimas temperaturas e o inseto ali intacto, né? Exato. Então a gente vê que é uma praga que adquiriu estratégias de sobrevivência, né, ao longo desse intervalo de tempo, onde ela consegue ter mecanismos aí biológicos, aonde ela sobrevive e garante a sua sobrevivência, mesmo nesses períodos que seriam inadequados, né, para sua manutenção no campo. Então, o cenário hoje é muito preocupante, viu, Gabriela? Porque cigarrinha não é apenas uma praga onde se visa, por exemplo, um controle a partir do plantio do milho. Essa é uma visão distorcida que nós temos que reformular. A cigarrinha é uma praga Perfeito. de sistemas, a semelhança, por exemplo, do que é aí um percevejo barriga verde, né? Que a gente tem que considerar as culturas de sucessão, verão, inverno, para trabalhar com redução de populações. Porque se eu chego Uhum. numa época de plantio do milho, com a condição que a gente está no campo hoje, eu sinceramente tenho sérias dúvidas daquilo que vai ser produzido e obtido em termos de rentabilidade. Principalmente para nós aqui, uma região de extrema importância, uma região, uma bacia leiteira, nos municípios de Castro, Carambeí, onde o produtor, ele obrigatoriamente, ele cultiva o milho para alimentação dos animais, né? E de Sim. repente, em razão de um descuido nesse manejo, principalmente no período da entre-safra, pode ter uma grande problemática logo aí na frente. Esse cenário, né, da localidade aí, da questão do objetivo do cultivo do milho também preocupa bastante, né? Esses dias, há poucas semanas, eu estive em Goiás, também numa região onde é bacia leiteira, então os produtores estão ali cultivando o milho com o objetivo de realmente ter alimentação para o gado. E esse cultivo, né, para o pessoal que está vendo, mas qual que é a relação da cigarrinha com o cultivo de milho né, em bacias leiteiras? Nessas situações, o produtor acaba, de certa forma, tendo relaxando um pouquinho mais em termos, né, das aplicações, não que ele seja descuidado, mas existe uma preocupação menor porque o objetivo não é a produtividade, ele não quer tirar ali grãos, né, quilos por hectare, ele quer de fato o alimento para o gado. Então acaba que nessas regiões a gente vê uma maior proliferação da cigarrinha, junto também com algumas regiões que tem pivô, né? Então você cultiva milho ali o ano inteiro. Então é um cenário bastante preocupante mesmo. E você acabou já respondendo a pergunta que eu ia fazer próxima, né? Se a gente continuar nessa situação, quais são as perspectivas para a safra que está vindo aí pela frente? Isso realmente, Gabriela, principalmente quando a gente pensa, né, que o milho, por exemplo, é uma cultura que tem a safra de verão e o safrinha, né? Não é mais safrinha, é a nossa segunda safra. Segunda A safra. janela de presença e plantio do milho no campo, ela é muito grande. É muito grande. Isso preocupa de que forma? Eu estava conversando, né, hoje à tarde, ainda no começo da tarde, com, né, um representante de uma empresa, e ele estava falando que já tem produtor em algumas regiões, caso aí do Rio Grande do Sul, se preparando para fazer o plantio do milho. E hoje a gente está com essa situação no campo. Tá? Isso não é uma particularidade nossa aqui dos campos gerais. Isso a gente observa por outros colegas pesquisadores em outras regiões. De uma forma geral, o produtor que abre a janela de plantio é aquele que acaba tendo
problema inicial maior, tá? Em questão de altas populações, e só que esse problema ele vai se agravando ao longo do tempo, não no sentido da população, muitas vezes a população ela dilui, só que o número ou proporção de indivíduos contaminados ele vai aumentando. E o que isso representa? Que aquele produtor que vai entrar com safrinha lá na frente, fevereiro, março, que seja, o que a gente tem observado é que, em termos relativos, né, tem muito mais indivíduos ali contaminados e aptos para a transmissão da doença. Tá? Então, assim, o manejo tem que ser muito bem feito agora no período inicial para que possa ter também um reflexo para aquele que vem com o plantio mais na sequência, né? Exato. E aí a importância, né, de realmente a gente pensar no todo, né, de pensar o milho como sistema, não, a agricultura como sistema, né, e o milho sendo parte disso, o que vem antes, o que vem depois. Eu sempre faço essa pergunta, né, o que a gente espera? Porque tem uma apresentação que eu coloco algumas fotos de pragas, de insetos diversos, que foram tiradas só assim em plantas tiguera, em beira de estrada, aqui em Mato Grosso, algodão na beira de estrada também, assim, é ninho para praga, né? Então é isso, pensar no todo e não unicamente naquela cultura que está no campo naquele momento. E pensar também na vizinhança, né? Se a gente conseguisse fazer o manejo ali, eu acho que até nós estávamos juntos, né, numa oportunidade, numa reunião, e aí uma colega comentou que numa determinada localidade os próprios produtores se organizaram num grupo de WhatsApp para advertirem os outros, né? Ó, tem cigarrinha na sua área, para tentar, de certa forma, manter um equilíbrio, né? E facilitar aí esse manejo. Mas, de fato, é um ponto muito importante. E eu já aproveitar aqui para uma outra pergunta que eu queria te fazer sobre a rede, né? Então, a gente pensando nessa questão de sistema, como é que funcionam esses trabalhos que vocês estão conduzindo aí no Paraná, a rede de monitoramento, né? O que de fato isso agrega para o produtor e traz de informação para a gente? Essa questão da rede, Gabriel, foi uma iniciativa muito importante aqui, né, por parte do Estado. Então, ela foi idealizada inicialmente pelos pesquisadores do IDR, né, e hoje tem ali o acompanhamento de 6 universidades, tem 4 cooperativas, né, de grande relevância aqui no Estado. A própria Embrapa Milho e Sorgo também com pesquisadores junto conosco nesses desafios, né? Qual que é o propósito da rede? Ela visa algo que vai muito além, por exemplo, da própria questão de alguns estudos pontuais com inseticida, né, com híbrido. A ideia da rede é a gente conseguir juntar pesquisadores de diferentes regiões do estado do Paraná, junto com cooperativas, e nessas mesorregiões ter trabalhos, então, em diferentes eixos, né? De monitoramento, e aí vai um ponto muito importante, é algo que está em desenvolvimento, né? Um aplicativo, a Cigarrinha Web, que vai ser um site, né? E posteriormente é um aplicativo onde o produtor consegue semanalmente avaliar como que está o retrato de população de cigarrinha no estado. Antes da época do plantio do milho verão e milho safrinha, vai ser realizado um levantamento da porcentagem de indivíduos infectivos, justamente porque muitas vezes a população por si, ela não representa a gravidade no campo, a população pode ser baixa, mas ter um grande número de indivíduos contaminados, né? E isso acaba trazendo aí perdas muito expressivas. Sim. Então, monitoramento, além do monitoramento, tem um eixo de híbridos, conduzido pelo IDR em parceria com as cooperativas, né, também, testando e repetindo vários e os principais híbridos do mercado para ver a resposta quanto ao enfesamento. Perfeito. E também tem um outro eixo no qual eu participo, né? Na verdade, estou participando de 2 aqui pela UEPG, na coordenação do eixo do monitoramento e também na coordenação aqui de uma proposta com inseticidas, né, químicos e biológicos, que a gente tem avançado bastante nesses últimos anos. Então, ela é um tripé, está visando monitoramento, estudo de híbridos e estudo de inseticidas. Mas no meio disso, tem outros recortes micros que também vêm sendo realizados. Tem colegas, por exemplo, que vêm trabalhando o efeito do manejo de fungicidas, né? Muitas vezes a gente negligencia ou esquecemos dessas outras ferramentas,
Mas o fungicida, como que ele pode também estar contribuindo, embora não seja um fungicida para agir diretamente no patógeno do enfesamento, Molicutes, mas que por vezes ele ativa ou ele funciona com um mecanismo onde a planta consegue se proteger melhor desses parâmetros, né? Então é uma proposta macro e a ideia ela é muito pertinente porque aproxima um grande número de pesquisadores, somos em mais de 20 pesquisadores envolvidos no projeto e a troca de informações ela acaba se tornando muito mais robusta e assertiva. E ao final, Gabriela, o final do projeto, um projeto de 3 anos, né? Ele iniciou em abril do ano passado. A proposta, obrigatoriamente, a gente vai estar desenvolvendo um livro, publicando um livro sobre um sumário, um resumo das principais informações obtidas nesses 3 anos. A cigarrinha vai terminar nesses 3 anos? Não vai. Né? A gente Justamente, tem essa consciência. Eu ia comentar, não adianta ter essa expectativa. Mas a ideia do livro é trazer, digamos, um avanço, num compilado de informações que com certeza vão favorecer o pequeno produtor, o grande produtor, colegas agrônomos e pesquisadores para a gente entender um pouco melhor esses desafios. Com certeza. E é um projeto que teve data de início, tem data aí para terminar, mas no final das contas, né, o próprio site, o aplicativo, vão surgindo, né, outras oportunidades desse projeto que terão vida mais longa e que com certeza vão ajudar bastante, né, no manejo, nas informações aí para a cigarrinha. E aí, já indo para um assunto que você comentou mais ou menos e que é o que o pessoal gosta de ouvir aqui, né? A turma gosta de ter a receita ali e falar, não, é isso que é bom, vamos lá. Não é bem assim, a gente sabe como é que funciona o manejo de pragas, mas dentro desse cenário complexo de altas populações de cigarrinha, de altas populações também de indivíduos, né, infectados, o que você tem visto, Orcial, de manejo, né? A gente sabe que hoje a combinação de ferramentas químicas com ferramentas biológicas que são de extrema importância, mas se você puder comentar um pouquinho mais a fundo, de repente, quais são os principais ativos que estão sendo utilizados aí na região de vocês, o que você tem de percepção sobre o manejo com inseticidas mesmo, né, para a cigarrinha? Esse realmente é uma questão muito importante, né, Gabriela? Até pelo seguinte, o número de aplicações de inseticida no milho, com a chegada da cigarrinha, ele aumentou de forma muito considerável, né? Teve até uma publicação recente, não é mais uma realidade de agora, mas chegou em alguns casos extremos de 10, 18 aplicações. Eu já conheci áreas de produção de sementes com mais de 80 aplicações de inseticida. 80 aplicações, meu Deus. Exato, 82 para ser mais preciso, né? Meu Deus. E aí a grande pergunta em cima disso é, ok, e a questão da resistência? Como até quando a dificuldade já é grande hoje, a partir do momento em que nós vamos ter problema de resistência no campo, a exemplo do que ocorre com percevejos, o que vai restar para nós trabalharmos, né? Então, de uma forma geral, o que tem sido observado, e recentemente foi publicado um trabalho também muito interessante, um artigo bem pertinente, demonstrando a eficiência de algumas ferramentas. Os inibidores de acetilcolinesterase, né? Hoje eu diria que são aí o que tem de efeito de choque, uma entrega, uma performance, né? Ainda por enquanto bastante interessante no campo. É o caso dos organofosforados e carbamatos, né? Ainda não tem muitos problemas de resistência, mas isso eu falo de uma forma geral. E aí, novamente, esse artigo, agora não me recordo quem são, né, o autor principal lá da publicação, mas ele demonstra que tem alguns estados, por exemplo, onde a eficiência já foi muito reduzida por problema de resistência, tá? Então tem que ter esse cuidado. Quando nós falamos de organofosforados e carbamatos, são 2 grupos distintos que têm o mesmo mecanismo de ação. Exato. Isso representa que eu posso vir a ter um problema de resistência cruzada ali na frente. Então, a recomendação é alternar essas ferramentas com outras. Pensando nos inseticidas químicos, o que mais nós temos aí disponível? Neonicotinoides ou neonicotinoides em mistura com piretroides. De uma forma geral, a gente observa que a performance de neonicotinoides com piretroides ela é um pouco abaixo quando comparado com os inibidores da acetilcolinesterase, né? Organofosforados ou carbamatos. No entanto, a gente já desenvolveu um trabalho, inclusive aqui na UEPG, que nós verificamos que quando a gente pensa em residual de ação em ninfas, é uma ferramenta fantástica.
Tá? Então, Sim. neonicotinoides com piretroides, pensando no manejo dos imaturos, pensando numa questão de quebra do ciclo da cigarrinha, é fantástico. Para isso, é muito importante eu compreender quando que a cigarrinha chegou no campo, para eu saber qual é o melhor momento para fazer a aplicação. E aí vale uma Perfeito. informação a respeito da biologia do inseto. A cigarrinha, a fêmea, considerando-se que ela já pode chegar no campo apta à oviposição, né? Ela pode sobreviver na entre-safra, já, digamos, acasalada ali, aguardando vir o milho lá no campo, é algo em torno de 9 a 12 dias para ela Já depositar tem seus ovos e ter a eclosão já da as ninfa. Então é uma questão de raciocínio, fazer o monitoramento no campo a partir da chegada dos adultos. Eu acabo falando, né? Aí a partir da segunda para a terceira semana após a chegada dos adultos é o período que eu já posso ter a presença de ninfas. Pensando em ninfas, além dos neonicotinoides com piretroides, tem outras ferramentas. Uma delas que foi registrada agora recentemente, o caso da buprofezina, é um fisiológico, né, inibidor de síntese de quitina para uhum, hemípteros, já usado aí, né, em larga escala para o manejo de mosca para branca. outras, né? Aham. A gente não trabalha, eu não trabalhei com ela ainda, vou estar trabalhando pela primeira vez esse ano, mas tem alguns colegas que trabalharam e viram também uma resposta muito interessante. Então vamos Sim. lá: manejo de adultos, tá, organofosforados e carbamatos, manejo de ninfas com neonicotinoides e ibuprofezina, e além disso tem outras ferramentas. Uma delas que a gente trabalhou esse ano e vimos uma resposta muito interessante também são as isoxazolinas, né? O ingrediente ativo isocicloseran, foi registrado também recentemente, age, né, em várias outras pragas, percevejo, tripes. Nós testamos para cigarrinha também com uma resposta muito interessante de ação em cima mesmo de adultos, né, adultos, ninfas e outros insetos. Então, Perfeito. num panorama geral, hoje registrado, né, que de fato tem apresentado ali uma entrega interessante, tem essas ferramentas pensando em cigarrinha. Mas aí são ferramentas químicas, além dos químicos, entram também bastante aí os biológicos, né? E a Sim. gente tem Só, desculpa te desenvolvido. interromper, Orcial, só para antes de você entrar para os biológicos, a respeito dessa questão das ferramentas químicas, né? Eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar esse ponto de quem é o foco, né? O que que a gente está controlando? Eu quero controlar o adulto ou eu quero controlar a ninfa? Por muito tempo nós olhamos para o manejo, né, para o controle ali do adulto, e não é exatamente isso que deve ser feito, porque o adulto migra, né? Ele vem de longas distâncias. Então você faz uma aplicação hoje, amanhã já está infestado de cigarrinha de novo. Né? Da mesma forma que a gente vê para a mosca branca, por exemplo, na soja. Então, quando eu olho para essas diferentes fases do inseto, eu consigo enxergar de fato quais são os melhores ativos, as melhores combinações para manejar aquele ponto. Né? Então, só ressaltar a importância de conhecer tanto a biologia da praga em termos de ciclo, quanto o comportamento, né? Quando é que ela vai chegar, então, quanto tempo demora o desenvolvimento, ali, o período de incubação dos ovos, a eclosão das primeiras ninfas, isso é extremamente importante. E aí a gente entra junto aí com os produtos biológicos. O que você tem visto de efetividade com esse grupo de produtos? Perfeito, Gabriel. Essa questão é muito importante, vou fazer só mais um complemento. A ninfa, às vezes, ela é subestimada, só que a cigarrinha, para que ela consiga, de fato, realizar a transmissão do patógeno, né? A aquisição e transmissão, isso demora um intervalo de tempo, né? Por inseto adquirir algo aí em torno de, vai variar algo em torno de 20 dias, por exemplo, para que ela esteja apta à transmissão. A ninfa tem essa vantagem, porque ela vai se desenvolver na planta, ela vai adquirir o patógeno, se for uma planta infectada, e já estará apta à transmissão, né? Então, isso sempre é um ponto realmente muito importante. Na questão de biológicos, qual que é a importância dos biológicos que a gente observa, em especial nessa situação falando em cigarrinha? É justamente, primeiro, problema de resistência. Biológico não tem resistência, né? Os fungos entomopatogênicos acabam realizando ali a colonização do corpo do inseto e desencadeando na sua morte. Mas o que mais além disso? A gente tem observado que as misturas das ferramentas, né, do químico com o biológico, é claro que aí no meio disso tem que ter alguns cuidados, né? Porque não são todos os biológicos com todos os químicos que eu posso misturar.
Sim. Mas a gente tem visto aí resultados muito importantes. Tem um trabalho de uma dissertação de um ex-orientado, né, que a gente está trabalhando aí no artigo para uma publicação em breve, justamente demonstrando essa compatibilidade da mistura, visando um melhor efeito residual do produto no campo, redução de população, redução de enfesamento e incremento de produtividade, que no final, né, é o que de fato aí interessa ao produtor. Então, hoje é importante considerar, tem as ferramentas biológicas, caso de Bovéria, caso de Cordíceps, né, são ferramentas excelentes a serem utilizadas. Cordíceps antiga Isária, né? Só para a turma fazer a associação. Exatamente, a Cordíceps é a antiga Isária, né, que vem crescendo muito, né, hoje várias empresas ali ingressando também na própria questão da elaboração, né, digamos, a comercialização desta ferramenta. Então, os biológicos, eles geralmente surgem em momento de adversidade. Se nós lembrarmos, o biológico voltou de fato a ser mencionado para a agricultura brasileira em termos de manejo de pragas, com a diversidade da Helicover parmígera na safra 12/13. E ela retornou, reforçou ainda mais agora, devido à grande dificuldade que é o manejo da cigarrinha, né? Então é muito importante saber trabalhar com essas ferramentas, o biológico também é importante, de uma forma geral, no campo, né, a gente tem observado uma resposta melhor conforme a arquitetura da planta vai evoluindo. Então, pensando aí a partir do V3, V4, quando já tem, digamos, uma maior massa foliar, um microclima que vai favorecer, inclusive, aquele efeito da epizootia, que é a questão de que um inseto morto pela aplicação do fungicida biológico, ele, na sequência, né, ele vai trazer aquela esporulação, digamos assim, dos fungos e vai acabar agindo e contaminando outros indivíduos, né? Então, assim, são ferramentas de extrema importância. Tá? É sempre importante, claro, estar monitorado, acompanhado de um agrônomo que entenda dessas ferramentas também, para fazer um posicionamento assertivo e não queimar essas estratégias que com certeza têm um grande valor prático no campo para a redução do problema. Exatamente. Então, e essa é importante, né, a gente conseguir utilizar isso com cuidado, porque é muito fácil nós errarmos no posicionamento, na utilização da ferramenta e de repente falar, olha, aquilo lá é ruim, aquilo não funciona, mas não pelo produto em si, né? Porque acabou que foi mal utilizado. Então, a importância de alguém que entenda, né, da ferramenta que está sendo utilizada é grande. E mais um ponto que, enquanto você comentava, Orcial, eu estava pensando, né? Você falou aí dos grupos. Então, biológicos, basicamente os fungos entomopatogênicos. E quando a gente pensa nos químicos, né? Vamos pegar aí organofosforado, isoxazolinas, o próprio etiprole, neonicotinoides, piretroides. São ferramentas que estão aí nos cenários, né? No cenário das cigarrinhas, mas que também são utilizadas, por exemplo, para percevejo. Quando a gente pega outros grupos, pode ter também o controle de lagartas, que a gente tem a Spodoptera, essa safra também né, foi altíssima a pressão de Spodoptera. Então, quando a gente for pensar no manejo como um todo, é pensar também na utilização dessas ferramentas como fonte de controle de outras pragas. Então, observar, né, o que tem no campo de fato e o que eu consigo posicionar evitando tanto uma utilização desregulada, né, desses ativos que vai me causar resistência, um próprio desequilíbrio ambiental, olhar o cenário como um todo aí dentro do milho, né, o que está acontecendo ali que eu preciso usar de fato, porque a gente sabe que a cigarrinha não está ali sozinha, né? Perfeito, Gabriela. Isso é realmente muito pertinente, porque no campo, hoje, falando em percevejo, lagartas, né? E a própria cigarrinha. Então, geralmente a gente observa algumas condições, né? Por exemplo, áreas que têm histórico ali de espodóptera, ou problema de espodóptera. Geralmente o pessoal tem trabalhado com o metomil, né? Às vezes uma dose até um pouco mais elevada, para pegar a cigarrinha e ter ação ali em cima da lagarta. No caso de percevejos, tem o acefato, né, que age na lagarta, que age no percevejo, acaba agindo também na cigarrinha. O próprio etiprole, né, com ação em percevejos, né, e uma ação ali em cigarrinha. As isoxazolinas, né, que também vêm com esse propósito de percevejo, tripes, cigarrinha. Então é muito importante que no campo, geralmente vem um combo de problemas, né? É lagarta, cigarrinha, Você falou de percevejos, trips, eu nem tinha falado de trips, pulgão ainda. Tem praga para tudo quanto é gosto. pulgões. É Perfeito. tenso. Muito bom. Orcia, olha, gente, eu falei que ia ser uma conversa super descontraída, que ia passar rápido e realmente já passou aqui, nosso tempo está chegando ao final.
Antes de encerrar, eu queria pedir para você deixar assim, ó, porque o público aqui do podcast, a gente tem tanto produtores, tem agrônomos que atendem na área comercial, na área técnica, estudantes. O que você pontuaria? Vamos colocar aí 3 principais pontos para o manejo adequado de cigarrinha, pensando aí nesse cenário que a gente tem hoje. Certo, ótimo. O primeiro ponto de grande importância, pessoal, é o manejo do milho tiguera, tá? Isso hoje, assim, a gente discute novas tecnologias, avanços em moléculas, híbridos, e muitas vezes a gente vê que o feijão com arroz, o básico lá, ele acaba não sendo realizado, né? Então, o manejo do milho tiguera, fundamental. Questão de conhecimento e posicionamento do híbrido, pessoal, isso também é muito importante. A gente entende que tem híbridos com maior ou menor teto produtivo, mas além disso eu tenho que considerar a resposta, o nível de tolerância que ele apresenta ao enfesamento. Professor, mas aqui na minha região o problema não é enfesamento, é fumagina. A gente sabe que tem híbridos que também atraem maior população ou menor de cigarrinha. E isso vai refletir maior ou menor problema de fumagina também. Então, se não, o problema não é a questão de doenças, a própria questão da fumagina pela alta população também. Geralmente materiais, pessoal, que tem maior dureza foliar, tem menor ocorrência do inseto, né? Então, o estudo do híbrido para a sua região é fundamental. E, por último, a conscientização da necessidade da rotação de moléculas químicas e a associação com ferramentas biológicas. Isso é importantíssimo, saber trabalhar. Eu falo de química e biológico, mas hoje a gente sabe que tem outras ferramentas surgindo. A gente fez um trabalho aqui fantástico, por exemplo, da última safra, com silício. Silício associado a inseticida, uma resposta fantástica na questão de redução do enfesamento e resposta em produtividade. Legal, interessante. A própria questão de alguns produtos, né, que a gente chama de desalojantes, que por vezes também reduzem a capacidade de alimentação do inseto. Então, de uma forma geral, pessoal, é isso, o manejo prévio, milho tiguera, não tiver problema de milho tiguera, atenção na cultura antecessora, que por vezes ela também serve como uma planta que disponibiliza alimento para a cigarrinha. Daí ela se mantém naquele ambiente. O híbrido, e aí sim essa conscientização no momento do manejo, de uma adequada elaboração de calda e produtos que de fato vão contribuir na redução da praga. Perfeito, concordo 100% com tudo que você colocou, né, nesses 3 principais pontos aí. Eu acho que eu me sinto muito feliz em poder compartilhar essas informações e trazer dentro do podcast, né, pessoas como você, Orcial, para contribuir com o manejo, com a agricultura brasileira, a agricultura mundial, né? A gente está sempre, como você disse, em contato com pesquisador dos Estados Unidos e Austrália e isso. Então, esse compartilhamento de informação facilita, ajuda, né? O que a gente vai fazer ali no campo, as tomadas de decisão. Então, eu agradeço muito mesmo a sua participação aqui nesse episódio. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já fica o convite prévio para outras participações, para outros episódios, dentro de outros temas que eu sei que você atua. E é isso. Muitíssimo obrigada. Deixo um tempinho aqui para você se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Gabriela, novamente pela lembrança, né? É sempre uma enorme satisfação. E agradeço aos ouvintes também. Desejo a todos uma ótima safra, né? São muitos desafios pela frente, mas a gente aí, né, o agricultor brasileiro é um grande herói e com certeza a gente vai conseguir estar evoluindo, superando os desafios e tendo uma safra muito próspera, né, que assim seja e aguardamos, tá bom? Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigada. E para você que acompanhou a gente aqui nesse episódio, você nosso ouvinte, muito obrigada também pela atenção e como sempre, até o próximo episódio. Você ouviu o MIP em Dia.